No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito frequente nas perguntas do nosso canal. Será que o meu exame está velho para eu levar para a perícia? Quando é que eu preciso fazer um exame novo? Então fique atento, assista esse vídeo até o final, porque eu vou estar te explicando direitinho quando você deve ou não fazer um novo exame para levar na perícia. Mas antes de falarmos sobre esse importante assunto, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu produzo um vídeo novo você seja notificado. E se ficou alguma dúvida, você faz as suas perguntas aqui nos comentários. Antes de falarmos sobre esse importante assunto, quero lembrar vocês que na descrição desse vídeo eu tenho lá o link para vários outros vídeos do nosso canal que abordam essa questão de perícia, tá? Não deixa de ver que pode muito te ajudar na perícia médica do INSS. Bom, então vamos lá. As pessoas têm feito para mim muitas perguntas no canal. Ah, eu tenho uma ressonância, eu fiz ela há um ano atrás, será que eu devo fazer uma nova ressonância para levar ao médico na perícia? Ah, será que eu tenho que fazer um outro ultrassom? Será que esse exame está velho e não vai ser aceito na perícia? Então, para responder essa pergunta, que muitos dos nossos inscritos têm feito ao canal, eu fiz esse vídeo. Vamos lá. Primeiro, quais exames que eu devo levar para a perícia? Né? Essa é a pergunta básica. Então, olha só, gente, você vai levar somente os exames que são relacionados ao problema de saúde que está te impedindo de trabalhar. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tenha dor na coluna, tenha pressão alta e tenha diabetes. Quais exames, então, você tem que levar? Você não tem que levar os exames do diabetes, você não tem que levar os exames da pressão alta, você vai levar os exames só da coluna, os antigos, os novos, você vai levar esses exames, porque os outros exames não têm importância. Você sabe o que acontecia muito comigo quando eu trabalhava no INSS? Principalmente a vozinha, vinha aquela vozinha, sabe? A vozinha bem velhinha, com aquela bolsa da feira. Gente, ela botava aquela bolsa da feira em cima da mesa. O que ela tirava dali de dentro não tem ideia. Exame de 1940, ela tirava exame de colesterol, triglicerídeo, de vez em quando saía no meio santinho de deputado, né, de político, saía às vezes aposta de loteria federal, de Mega Sena, saía de tudo. E aí, no meio daquele monte de papel, tinha os exames que eram importantes que eu quanto perito, visse, mas às vezes ficava no meio de tanto papel que podia um ou outro exame importante simplesmente não ser visto. Então, não vamos fazer igual a vozinha. Você vai fazer o quê? Você vai separar com antecedência, antes de você ir para a perícia, vai botar numa pastinha todos os exames que você tem que dizem respeito ao problema de saúde. Às vezes a pessoa tem dois problemas de saúde que estão atrapalhando de trabalhar. Por exemplo, a pessoa tem uma fibromialgia, a pessoa tem um quadro depressivo. Então ela vai levar, né, tudo que ela tiver da área médica da fibromialgia e tudo que ela tiver também da área médica da depressão. Tá ok? Ficou tranquilo? Então vamos lá. Agora, quando é que o exame ele perde a validade? Será que o seu exame, esse que você vai fazer na perícia, ou futuramente, ou daqui a alguns poucos dias, será que ele está velho? Essa é a pergunta. Então, deixa eu te explicar. Primeiro, antes de falarmos se um exame é velho ou não para ser apresentado na perícia, é importante nós dividirmos as doenças em dois grupos. As doenças que são sequelares, que são aquelas doenças que não tem mais jeito. A pessoa, por exemplo, ela fraturou o joelho, aí ela teve que fazer uma artrodese, então o joelho dela não dobra mais. O que ela tem ali? Uma sequela. A pessoa perdeu uma mão. Tem como uma mão nascer de novo? Não tem, então é sequela. Então, são as doenças sequelares. E existem aquelas outras doenças que ainda há chance de recuperação. Então, por exemplo, a pessoa quebrou uma perna e você sabe que ela vai ficar lá 3 meses afastada, mas depois desse tempo ela vai voltar à vida normal. Ou às vezes tem algumas doenças que você não sabe se elas vão evoluir para cura
ou vão evoluir para uma sequela. Então a pessoa teve um AVC. Naquele momento, ela está com o lado do corpo parado, mas está fazendo fisioterapia, já está recuperando algum movimento. Então, nessa circunstância, você não tem como definir se a pessoa está melhorando ou se a pessoa vai ficar sequelada. Então, temos esses dois grupos, né? Das doenças que são sequelares, tá? Aquelas que não tem mais jeito, e das doenças que podem melhorar ao longo do tempo. As doenças que são sequelares, que não tem mais jeito, gente, não precisa ter exame novo. Então você tem um laudo de que você fez uma artrodese do joelho, tá? E aí você tem o joelho seu paralisado, tem a chapa lá que mostra o seu joelho com uma placa que está imobilizado, não vai mais dobrar aquele joelho. Gente, vai mudar alguma coisa com a história daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? Não vai mudar. Então, se não vai mudar, esse exame não precisa estar renovando, não precisa. Você precisa renovar naqueles casos em que a doença ou ela está piorando ou ela está melhorando. Então, vamos lá. Coluna. Então, você fez uma ressonância da coluna, mostrou que tinha um problema. Passado aí uns 6 meses, a situação piorou. O seu médico, o ortopedista, pediu uma nova tomografia, uma nova ressonância da sua coluna. E aí está lá. A situação está pior do que era antes. Então, quando acontece isso, é muito importante você estar levando então os exames recentes e os antigos, até para o perito entender que a sua doença está progredindo, né? O que não é bom. Eu espero que esteja melhorando e não progredindo para pior. Então, a gente agora conseguiu entender a diferença entre você ter uma doença sequelar, que não precisa ficar repetindo exames, e uma doença que ainda não se estabeleceu, que você precisa periodicamente fazer exames. Agora, vamos falar sobre alguns tipos de exames, né? Exames de imagem. Você sabe o que são exames de imagem? São aqueles exames que o médico pede para ver uma fotografia de um problema que você tem. Por exemplo, um ultrassom do ombro, do cotovelo, né? Um raio-x do tórax, uma tomografia para ver como é que está a coluna, uma ressonância para ver como é que está um tumor que estava lá no rim. Então, esses são exames de imagem. O que é importante nos exames de imagem? Tem muita gente que vai para a perícia, ou vai só com as chapas, ou vai só com os laudos. Gente, você tem que levar as chapas e os laudos. Deixa eu explicar por quê. Primeiro que a chapa, perito às vezes não entende muito do que está na chapa, porque é uma coisa muito específica, né, da radiologia. É óbvio que alguma coisa a gente entende, né, mas o que acontece? Quando só leva a chapa, então, mas o que está acontecendo aqui? Houve piora, não houve piora? Porque no laudo, esses laudos, principalmente os laudos seriados, que fazem de tempos em tempos, o próprio radiologista diz, olha, em comparação com o exame feito há 6 meses atrás, a gente vê que houve piora. Então isso é importante para o perito ver. Por outro lado, tem pessoa que não leva a chapa, só leva o laudo. E, gente, papel aceita qualquer coisa. Então o perito vai falar assim, será que isso aqui existe mesmo? Ou ele pegou um laudo lá da internet, mudou o nome e está trazendo para mim? Então você tem que levar a chapa, sempre as chapas e, né, os laudos, tá bom? Vamos falar sobre exame de sangue. Quando é que um exame de sangue é importante ser levado para a perícia? Deixa eu te falar. 90% das vezes não vai precisar. Por quê? Porque o que as pessoas buscam no INSS? Normalmente é doença psiquiátrica, tá? Normalmente é doença ortopédica, né? Uma dor na coluna, né? Um problema no ombro. E exame de sangue não muda nada. É óbvio em que algumas circunstâncias, por exemplo, a pessoa chega lá e diz assim, olha, eu estou com o meu ombro ruim, o meu joelho ruim, porque eu tenho artrite reumatoide. Então, se você tem uma doença reumática, essas doenças reumáticas, elas aparecem bem no exame. Existem exames específicos de sangue que mostram lá os valores que indicam, olha, ele tem realmente uma doença reumática. Então é importante, né? Por exemplo, o HIV. HIV também é outra coisa que é importante. Não basta a pessoa ter HIV positivo para ela ser, por exemplo, incapaz. Não, ela tem que ter os indicadores, né, o seu leucograma, os seus indicadores da sua imunidade abalados, diminuídos, para que o perito fale assim, poxa, esse cidadão pode a qualquer momento desencadear um quadro de uma doença imunológica importante, tá? Belezinha? Então, nesses casos,
né, é muito importante você levar, então, o exame de sangue. Um outro caso importante do exame de sangue, por exemplo, é o acompanhamento de um câncer. Então, a pessoa está fazendo um tratamento quimioterápico. Ela tem que fazer periodicamente exame de sangue que mostra os marcadores tumorais, ou seja, os marcadores do câncer. Então, o médico olha e vê, olha, ele está fazendo, ainda está alto, essa pessoa aparentemente está bem, mas ela ainda está com câncer, ela está fazendo a quimioterapia, eu sei que a quimioterapia deixa a pessoa mal, a radioterapia deixa a pessoa mal, e aí ele vai entender a situação do segurado e vai poder então conceder o benefício, prolongar o benefício, às vezes até dar uma aposentadoria. Por isso, esses exames de sangue são importantes. Agora, colesterol, triglicerídeo, né? Ah, vou levar tireoide, ácido úrico. Bom, gente, não tem importância, tá? De uma maneira geral, não tem importância. E você fica lotando o perito com exames que não tem importância e acaba que no meio daqueles exames sem importância, você perde um exame que era muito importante e o perito não viu. Existem também, claro, outros exames, como o eletroencefalograma, né, para pessoa que, principalmente que tem epilepsia. Então, uma pessoa que chega lá, olha, tenho epilepsia, doutor, tenho 3 crises por mês, eu caio, já me machuquei, cortei a cabeça, quebrei o braço, mas você não leva um eletroencefalograma, querido? Olha, é difícil, hein? Você tem que levar, porque lá no eletroencefalograma vai mostrar que você tem uma alteração capaz de desencadear, então, o quadro de convulsão, que é a epilepsia. O eletrocardiograma, né, o teste de esforço. Então a pessoa, por exemplo, ela infartou. Aí ela diz o seguinte, puxa, eu não consigo fazer força nenhuma. Mas não tem nenhum teste de esforço. Então como é que você vai acreditar no que ele está falando tão somente? O perito não vai acreditar. Então ele precisa ter um laudo muito bem descrito e com os exames que fazem com que o médico afirme que, por exemplo, você é classe 3. É aquela pessoa que não pode subir um lance de escada que já fica com a língua para fora igual uma gravata. Então, são essas coisas que você precisa ficar atento, né? Outra coisa que, por exemplo, que é importante, cateterismo. Então, exame de cateterismo. Então, você está com uma obstrução, você está com uma angina estável, está programado para fazer, colocar um stent, ainda não foi liberado para colocar um stent. Mas como é que o médico vai acreditar em você só com laudo, se você não tem, por exemplo, um exame de cateterismo que mostra lá que você tem 90% de obstrução, entendeu? Em várias coronárias. Então, é importante você levar esses exames, tá? Outra coisa que eu queria falar, por exemplo, sobre periodicidade, do ponto de vista ortopédico, é o que mais tem. São as ites da vida. Tudo que termina em it. Então bursite, tendinite, né? Tudo que você tem que é acometendo o ombro, síndrome do manguito rotador, com tendinite do subescapular, né, o infraespinhal, então tendinite do cotovelo, né? Então, todos essas doenças inflamatórias, elas como têm normalmente uma duração um pouco menor, então você trata com anti-inflamatório, tende a melhorar, esses exames são, essas doenças, elas têm os exames mais específicos, por exemplo, o ultrassom, para avaliar a situação atual daquela doença. É óbvio, o ombro você faz ressonância, faz outras coisas, mas às vezes você tem uma bursite, tem uma tendinite que o ultrassom vai estar mostrando. Então, o ultrassom, como é um exame barato, é um exame que não causa nenhum mal ao paciente, é um exame que você precisa ter uma periodicidade maior. Não dá para trazer, levar ao médico, a perícia, uma tendinite, por exemplo, não, uma epicondilite, né, que acomete o cotovelo, por exemplo, levar com 1 ano, 2 anos, né, de ultrassom. Então, um ultrassom velho, realmente, o médico vai falar, mas poxa, você não tem nada mais novo, eu quero saber se está agora com um processo inflamatório. Então, isso é uma coisa muito importante para você ter em mente. Então, como eu tinha falado para vocês, existem também vários outros tipos de exame, e cada exame ele vai falar especificamente sobre aquela determinada doença. E volto a dizer, e a periodicidade desses exames, ou seja, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer esse exame, vai depender se é uma doença sequelar ou se é uma doença que ainda está em tratamento com possibilidade de cura ou possibilidade de virar uma lesão sequelar. Então, quando é que nós temos que fazer um novo exame? Então, essa é a pergunta.
A pessoa mais qualificada para dizer para você quando é que você tem que fazer um novo exame, nem sou eu, porque eu não conheço o seu caso, né? Não sou eu que não estou vendo você, não estou te examinando, mas o médico que te acompanha, esse sim, esse pode falar para você o momento exato. Então, ele está tratando do ombro, ele acha que houve uma piora, ele vai falar assim, não, então vamos repetir o ultrassom, vamos repetir uma ressonância, vamos ver como é que ficou o seu ombro. Então, o médico que te acompanha, o oncologista que está tratando do câncer, né? O infectologista que está tratando do HIV, o ortopedista, o neuro, né, que está tratando então da epilepsia, ele é que vai estabelecer para você periodicidade. Então, se ele acha que não é necessário você fazer um novo exame, então não é necessário. Mas ele vai colocar isso lá dentro do laudo dele. Por isso que eu digo, é sempre importante ter um laudo muito bem descrito. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo especificamente sobre laudo. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir esse vídeo. Tá ok? E aí, muitas pessoas perguntam para mim, no nosso canal, com a seguinte dúvida. Doutor, mas eu tenho fibromialgia, eu tenho esquizofrenia, eu tenho depressão. Não existe exame, doutor, para esses casos. E aí, o que eu faço? Querido, é verdade, não existe exame para esquizofrenia, não existe exame para doença psiquiátrica de uma maneira geral, para fibromialgia. Como é que você então resolve? Aí é um problema muito sério, deixa eu explicar. Como não existe exames para esses tipos de doença, é aí que os fraudadores abusam. É aí que eles tentam enganar o perito para conseguir um benefício. E é por isso que o perito fica muito desconfiado toda vez que ele vê uma pessoa com um problema desse, porque ele não tem algo palpável. É a palavra do médico que está lá, que acompanha, e a palavra do segurado, tá certo? Então, como é que você consegue garantir se não tem um exame? Converse com seu médico que trata da fibromialgia, da doença psiquiátrica ou de uma outra doença que não tem um exame que possa ser diagnosticado para mostrar como é uma fratura, né? Fraturou a perna, você pega o raio-x, está lá o osso quebrado. Ninguém vai questionar que ali houve uma fratura. E não pense não, certa vez eu peguei um segurado que foi lá, ele veio de São Paulo, eu trabalhava em São José. E aí o que acontece? Eu falei assim, homem, por que uma pessoa de São Paulo está vindo aqui na minha cidade para poder fazer perícia? Por que não está fazendo perícia em São Paulo? Eu já fiquei meio alerta, tá? E aí quando eu olhei, ele veio com um gesso na perna, um gesso todo errado. Ele fez um gesso até o joelho, ninguém faz isso. Eu falei, ixi, fizeram um gesso falso aí nessa pessoa. Quando eu peguei o raio-x que ele disse que tinha quebrado a perna, era de uma outra perna. Ele tinha quebrado a perna direita, era uma perna esquerda. Tá? Ou seja, o cara tentou fraudar de tudo quanto é tipo de jeito. Então, as pessoas tentam fraudar grosseiramente, como essa questão que eu te falei da fratura da perna, como tenta fraudar também, infelizmente, com doenças que não têm exame. Então você vai pedir para o seu médico fazer um laudo descrevendo detalhadamente, desde quando trata você, quais foram os medicamentos que tentou tratar, qual foi o resultado, houve uma pequena melhora ou não houve melhora, qual o prognóstico, se acha que você pode voltar a trabalhar ou não. Então o médico tem que descrever isso aí e aí você vai mostrar, tá bom? E a última coisa que eu quero falar para vocês que como é que fica então nos casos que muitas pessoas perguntam para mim, tá bom, doutor, eu não tenho condição, o senhor falou aí que eu preciso fazer um ultrassom, por exemplo, do meu cotovelo, meu ultrassom tem 1 ano, mas só que eu tô pelo SUS, e o SUS o senhor sabe bem, como é que eu faço então numa situação dessa? Eu vou ficar com um exame velho, o perito vai falar, esse exame tá velho, não tem valor para mim. Querido, eu entendo que o SUS demora, é normal que isso aconteça, infelizmente, né? Não é que era para ser normal, é uma pena que isso aconteça, mas é o que acontece no dia a dia. O SUS é lento, é muita gente para atender e pouca pessoa para estar prestando serviço de saúde, né? Então o que você vai fazer numa situação dessa? Ora, se você está tratando, por exemplo, do seu cotovelo, e você precisa do ultrassom novo, e você pediu ultrassom em agosto de 2018, estamos agora aí no meio de fevereiro, até agora não saiu o exame, e você vai passar por perícia, o que você deve fazer? Você vai lá no seu postinho de saúde,
onde foi solicitado o ultrassom, tu vai falar com a enfermeira, a chefe do postinho, e fala o seguinte, olha, eu vou passar por perícia e eu preciso comprovar de que eu estou aguardando, então, o exame de ultrassom do meu cotovelo. Então, o que a enfermeira vai colocar lá no papel? Vai colocar, olha, eu declaro que fulano de tal, lá o seu nome, está aguardando ultrassonografia de cotovelo solicitado pelo ortopedista desde a data de agosto de 2018. Então, o que acontece? Se o perito falar, poxa, mas você não tem nenhum exame novo, o que você vai falar? Você vai falar o seguinte, olha, eu estou aguardando o SUS me chamar, eu não tenho culpa. E ele sabe que você não tem culpa. Tá bom, queridos? Então essa era uma abordagem que eu queria dar, uma abordagem geral, aí para poder matar muita pergunta. Tem muita gente fazendo perguntas sobre exames velhos, exames novos, quando é que perde, não perde a validade. Então aí eu já tenho dei para vocês bastante informação para vocês mesmos conseguirem chegar à conclusão, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, acionar o sininho para que toda vez que eu publique um vídeo novo você seja notificado. E se ficou alguma dúvida, faça a pergunta nos comentários. E, gente, divulga o vídeo aí para mais pessoas chegando. Estamos chegando aos 70 mil hoje, 70 mil inscritos no canal. E eu sei que tem muito mais pessoas no Brasil que precisam, como você, receber dessas informações. Então eu conto com a sua ajuda. Um grande abraço e nos vemos então no próximo vídeo.